Aqui deste lado. Estão-me a ouvir bem, não estão? Oh, queridas, obrigada pela presença sempre, senão seria uma viagem muito solitária aqui deste lado. Bom, obrigada, nós estamos mais uma vez a fazer o caminho com a astrologia, é a primeira sessão, é a primeira e única sessão do nosso mês de outubro, estamos num dia mágico, eu vou querer trazer a minha parte sobre este dia e sobre estes céus, e algum insight que possa ajudar a navegar estes nossos tempos, que possa nos ajudar a sintonizar com a proposta e o propósito destes nossos tempos. Vamos só fazer aqui uma experiência técnica, ver o que é que... Ok, estava aqui com a intenção de deixar a IA acompanhar a nossa sessão, não sei se vai ser possível, se não. Entretanto, preparo-me para compartilhar convosco, primeiro que tudo, o nosso mapa. Peço fechar um instante. Ora, cá estamos nós. Creio que agora sim. Certo. Vemos o mapa aí desse lado, não vemos? Então, estamos com o mapa das 19 horas para o meu horizonte, que é Abrantes, que é o local a partir do qual estamos aqui a emitir. E estamos, bom, primeiro para onde olhamos, o primeiro sítio é que estamos precisamente ao pôr do sol, com o sol a acabar de passar da casa 7 para a casa 6, e estamos com Quiron no ascendente, o que de certa forma traz tons e cores engraçadas ao nosso encontro. Quando eu digo engraçadas é porque eu olho para Quiron sempre como o Quiron é um asteroide, durante muitos anos não o contemplei porque não sabia nada dele, além de ter sido o astro, o corpo celeste que deu nome à minha escola de astrologia, onde eu iniciei a minha prática e os meus estudos. Além de tudo isso, Quiron é aquele que nos propõe uma viagem e uma jornada de cura, e de cura como forma de integração, de reunificação das partes em nós, de cura como forma de nós nos realinharmos e tornarmos cada vez mais inteiros. Então, hoje, falando de planos antes de ir aqui para o mapa, tenho a intenção de vos trazer algumas ideias acerca do que está a acontecer nos nossos céus para estarmos sintonizados com o momento, com este dia, com o que muda hoje, no dia 13 de outubro, para termos uma visão também dos céus. Eu sei que o nosso propósito aqui é passar algum conhecimento astrológico, às vezes deixamos ir no fluxo e nem sempre cumprimos o propósito e o objetivo. Então, em mente está falarmos de eixos, porque na sessão passada, do nosso encontro passado, eu trouxe uma imagem que representa os 6 eixos do zodíaco, ou seja, os 12 signos do zodíaco vistos como um caminho entre duas energias à partida distintas e completamente diferenciadas, e que na verdade se complementam entre elas, e compreendê-las como complementares ajuda-nos neste caminho de integração, de cura, de alinhamento, como queiramos chamar, mas de certa forma ajuda-nos a reunificar as partes dentro de nós e a trazer compreensão e a trazer pontos de comunicação entre coisas que à partida são tão diferentes, distantes, opostas, e que não nos permitem, vamos dizer, encontrar semelhanças nelas ou encontrar vias de comunicação. Quando olhamos um pouquinho mais fundo, percebemos que não é bem assim, percebemos que no fundo estamos a olhar para coisas que são aparentemente distintas, mas que pertencem a uma mesma, vamos dizer, realidade, a uma mesma coisa, uma mesma unidade, e que se expressa de formas distintas quando está extremada, mas pertence a um caminho entre elas, há uma ponte entre elas. Então hoje a intenção é, pronto, como vos disse, trazer um pouquinho do olhar sobre estes céus que nos estão a acompanhar hoje, sobre algumas mudanças significativas que estão a acontecer e que vão mudar, vamos dizer, o tom e a frequência dos nossos próximos dias. E continuarmos a olhar para os eixos do zodíaco como formas de entendermos as pontes e a complementaridade entre as 12 energias. Só para fechar aqui, que está a vir o vento
e faz barulho lá fora. Então, antes de me pôr zodíaco afora, chamou-me a atenção estes céus de hoje, principalmente porque estamos perante um momento de mudanças de energia. Vemos agora às 7 horas a Vênus a 29 graus e 49 minutos do signo de Virgem. Ela tem estado neste signo pelos últimos largos dias, mês e qualquer coisa. Não me recordo bem quando é que ela entrou, mas já está há uns dias bons em Virgem, num lugar onde ela não gosta muito de estar, porque está, vamos dizer, num território hostil para ela. Virgem não é uma das energias onde Vênus mais se sente confortável. Ela sentir-se-ia confortável se estivesse no signo da sua exaltação, que é Peixes, e como tal está no signo completamente oposto, não é? E tem estado num caminho, eu chamei-lhe já por algumas vezes nos encontros que tenho feito online, chamei-lhe um caminho de refinação, refinamento, onde aquilo que são as representações de Vênus na nossa vida, e posso fazer a legenda para alguns sentidos e significados, como o nosso valor, aquilo que apreciamos, aquilo que tem qualidade na nossa vida, aquilo que queremos atrair para a nossa vida porque gostamos, porque nos faz sentir bem, ou porque para nós simboliza amor, simboliza coisas boas. Vênus é o planeta que nos fala daquilo que nós gostamos, daquilo que nos é ao nosso jeito, daquilo que nos é aprazível, bom, agradável. Fala também daquilo que tem qualidade, valor, e por isso nós lhe damos uma associação na vida trivial, na vida prática, relacionada com o dinheiro como expressão da materialização do valor, porque seria isso à partida que o dinheiro representaria, não é? Ou representa, o dinheiro representa a quantidade de valor que eu coloquei em movimento e se traduziu em materialização, em materialidade. A moeda, o dinheiro conforme o conhecemos, é uma expressão material dessa energia que flui à partida através do nosso valor, do valor que nós entregamos de nós ao mundo. Vênus também fala de talentos, de dons e de qualidades em nós. Então, vamos dizer que o lugar onde a nossa Vênus está no nosso mapa também nos transmite muito, se refletirmos a esse nível, sobre os dons e as qualidades e o valor que temos para oferecer ao mundo. Não é? Se nascemos, por exemplo, com uma Vênus em Virgem, provavelmente o que temos para acrescentar ao mundo, ou os nossos dons, vão se prender com cores associadas à Virgem, que são cores que se ligam com capacidade de organização, capacidade de orientar, gerir, selecionar, discernir, calcular, analisar, são expressões de Virgem. Se estamos a falar, por exemplo, não vou dar a volta toda, é só para terem uma ideia, se estamos a falar de uma Vênus em balança, é possível que os nossos dons estejam, ou que as qualidades que nós temos para entregar ao mundo, claro que isto não é tão simples assim, não é? Temos que considerar outras coisas na astrologia, como planetas em relação com a nossa Vênus, como a área do zodíaco onde ela está, a casa astrológica onde ela está, o signo onde ela está, como é que ela está posicionada, se está num signo que é confortável para ela, se está num signo que é desagradável e onde ela não está bem, etc. Tudo isso nos traz informação acerca de Vênus. Então, eu ia dizer, por exemplo, se Vênus estivesse no nosso mapa em balança, por certo, os nossos dons se prenderiam com uma capacidade, por exemplo, de acrescentar e trazer beleza ao mundo, porque balança nos fala de equilíbrios, de proporção, de beleza, de estética, de suavidade, de diplomacia, é o signo que mais nos traz, vamos dizer, a percepção de querermos alcançar a paz, porque a paz é sinal de que, de certa forma, está tudo em equilíbrio, não é? Então, talvez se a nossa Vênus estivesse em balança, aquilo que ela teria para acrescentar ao mundo através através da nossa vida, a honrar aquilo que Vênus representa para nós, seriam dons de acrescentar beleza, amor, estética, diplomacia, equilíbrio, proporção, suavidade, beleza, que são palavras, que são expressões da natureza do signo de Vênus.
ok? E porquê é que eu comecei a olhar para Vênus? Primeiro porque ela está num grau crítico, quer isto dizer, está prestes a sair de Virgem e a ingressar em Balança, porque se ela está a 29 graus e 49 minutos, não tarda muito, daqui a poucos minutos ela salta para a energia de Balança. Isto acontece ainda durante o dia 2. Nuance importante e que escapa aos olhos, principalmente daqueles de nós que não têm tanta bagagem astrológica ou tanta capacidade de abraçar aquilo que já sabem ao mesmo tempo, e que pode escapar. E que não creio que seja o caso, porque de certa forma muito se fala sobre estes temas depois também nas redes sociais, e a gente algures, ou por uma newsletter, já ouvimos falar deste aspecto, mas preciso lhe trazer expressão. É que Vênus, como disse há bocado, está não tanto bem posicionada em Virgem, não é uma energia onde ela gosta de estar, porque ela, de certa maneira, está debilitada aqui, ela estaria exaltada se estivesse em Peixe. O que é que acontece? Vênus rege 2 signos dentro do zodíaco. Um é Touro e o outro é precisamente Balança. Então, o que acontece durante o dia de hoje é que, ao fim dos dias largos de nós termos tido Vênus num signo onde ela não gosta de estar, então quer dizer que não andamos, de certa forma, a vivenciar os tempos mais prazerosos ou mais mais ao nosso jeito, que nos, de certa forma, nos fazem sentir que a vida é boa, que vale a pena, que nos acrescenta. Então, depois de uns dias, vamos dizer, num signo que de certa forma aperta e espreme um bocadinho as qualidades de Vênus e deixa um bocadinho inibida e deixa um bocadinho dividida, porque ela também não gosta de escolher, nem de tomar partidos, nem de se posicionar de um lado ou do outro, não é? Porque ela apela ao equilíbrio e apela ao estar em pleno na vida, e ela no signo de Virgem está, vamos dizer assim, num signo que traz uma natureza um pouquinho de escolha, porque é um signo regido por Mercúrio, Virgem é regida por Mercúrio. Então ela recupera dignidade esta noite. Ela chega ao seu domicílio esta noite para ali estar até meados de novembro. Perdão, preciso interromper um bocadinho. Temos a boca seca aqui deste lado. Então ela, pelo menos até aos primeiros dias de novembro, vai estar em Balança. Pelo que durante os próximos dias nós vamos ter Vênus bem posicionada, bem domiciliada, dizemos assim, onde será mais fácil quando um planeta chega ao signo onde ele se sente 100% confortável, ou seja, aos seus domicílios e às suas exaltações, então, de certa forma, pode expressar, vamos dizer assim, as suas melhores qualidades, os seus maiores dons, e nós tendemos a sentir-nos bem no que diz respeito aos temas desse planeta, porque, de certa forma, o planeta está confortável e tem autorização dos céus para fazer as coisas à sua maneira. Então, Vênus vai recuperar força, vai recuperar os seus planos, vai ser capaz de implementar a sua agenda durante os próximos dias, durante o mês de outubro e os primeiros dias de novembro. E, de certa maneira, quando entra em balança, daqui a um pouquinho, não é? Posso andar aqui umas horinhas só para a gente a pôr já em balança, para estarmos a olhar para isso. Vamos avançar 1 hora e ver se é suficiente. Creio que não. Ok, avançamos 2 horas e creio que já será suficiente. Também ainda não. Então, vamos avançar mais 1 hora. Ok, às 10 da noite. Também ainda não. Ok, vamos dar-lhe mais uns minutinhos, só para não andarmos demais. Ok, então isto vai-nos trazer rigor, tanto quanto possível, no avanço da Vênus para o signo de Balança, embora não seja, é um preciosismo, é uma coisa virginiana, não é uma coisa de Balança. Vamos só dar aqui mais uns minutinhos, desculpem que demora tempo a andar minutos, demora mais tempo, mas eu vou fazer assim. Ups, já temos aqui Vênus em Balança, mais ou menos ao redor das 10h21, creio que é 10h20, mas pronto, ok. Mais ou menos ao redor das 10h20 da noite, daqui a um pouquinho, quando a gente estiver a postos para ir para o O, nós temos Vênus a entrar a 0 graus e 0 minutos de Balança e então a recuperar a sua dignidade.
Acontece que o Sol ainda está em balança, temos 10 dias ainda de Sol em balança pela frente, o que quer dizer que se hoje estamos no dia 13, mais ou menos ao redor do dia 23, o Sol vai estar a mergulhar nas águas de Escorpião. Até lá, o Sol está disposto por esta Vênus. E o que acontece com esta Vênus quando ela fica a grau zero de balança? Ela estende um trígono para Urano a zero de Gêmeos e estende um trígono para Plutão a zero de Aquário. Então temos uma Vênus que ao entrar em casa fica de boas relações, já estava antes, tecnicamente já se consideram os grauzinhos antes, mas agora execo, a partir da energia certa, ela está em trígono, num grande trígono, com Urano e com Plutão. Isto, de certa forma, é uma configuração muito harmoniosa que nos dá, vamos dizer assim, capacidade para transformar e renovar, inovar, libertar aquilo que precisa de ser posto em movimento para que esta agenda de Vênus chegue a bom propósito. Então, nós estamos a ter que lidar com temas associados ao nosso valor, àquilo que amamos, às nossas relações, porque balança é um signo de relação, e a partir daqui as coisas tão favoráveis, particularmente se nós decidirmos colaborar com as transformações necessárias e com as inovações necessárias para levar esta energia a bom porto, ok? Eu não vou demorar demasiado nisto, não se assustem, mas preciso-vos trazer estas informações. Claro está que existe outro planeta a 0 graus, e esse planeta a 0 graus é Neptuno em Carneiro, e que se, vamos dizer, confronta com esta Vênus em balança. Vamos dizer que se opõe, é o nome técnico, para o aspecto que eles estão a formar, e nesta oposição, vamos dizer que é a tensão mais tensa que ela tem agora pelos primeiros dias de trânsito em balança, quando se opõe então precisamente a Neptuno e a Saturno também, que está ali 4 grauzinhos atrás, uma coisa que o valha, mas que está em rota ainda dentro de uma orbe de oposição com a entrada de Vênus em balança. Esta oposição pode-nos, eu não pretendo dar um significado a isto, não é a minha intenção, e muito provavelmente não seria capaz de trazer o sentido mais real do que isto pode representar nas nossas vidas, mas se Vênus está forte em balança e se opõe a Neptuno, e Neptuno, por exemplo, é um dos regentes do seu domicílio, da sua do seu signo de dignidade, desculpem, onde ela se exalta, e Saturno está num signo onde ela se exalta, mas ainda assim representam algo que está, vamos dizer, em transição e a preparar-se para um reinício que pede, vamos dizer, uma certa garra e uma certa coragem para nos diferenciarmos não dos outros, mas em relação à nossa velha experiência, em relação à nossa velha vida, ou em relação aos padrões de vida e os ideais de vida que trouxemos até aqui agora. Então, vamos dizer que esta oposição relembra-nos que, ok, ainda que possamos ficar confortáveis durante uns dias, temos que operar as mudanças e as transformações necessárias para que este resgate de valor, este resgate que nós estamos a ter a oportunidade de fazer nestes tempos, de resgatar power para a Vênus, não é? De resgatar um tempo mais fofinho, simpático, agradável, de experiências mais amorosas, ou de nos sentirmos um pouco melhor, ou de ficarmos um pouquinho mais aliviados no que diz respeito aos temas de Vênus, de certa forma não nos iludirmos que sem as corretas mudanças e sem as corretas atualizações de direção e de visão na nossa vida, que nos estão a ser propostas, vamos dizer, sem nós nos dedicarmos a abandonar os velhos padrões que já não nos servem e reformularmos os padrões da nossa vida, os valores da nossa vida, os moldes relacionais da nossa vida, sem fazermos verdadeira atualização, vamos ter uns dias bons e depressa vamos voltar a contactar com tudo aquilo que em nós não está alinhado nem afinado para viver o apelo dos próximos tempos.
ok? Não me perco demais por aqui, já passei mensagem, dá para refletirem, dá para apanharem a pulsação e o tom daquilo que eu estou a dizer. A curiosidade linda que acontece com este ingresso é que mais um minutinho ou dois à frente no nosso céu, e estamos, quer dizer, estamos no momento exato que a Vênus entra em balança, nós estamos com esta conjunção linda nos céus. É uma conjunção, eu não vou avançar tanto ao ponto de eles ficarem rigorosamente iguais, a Lua é muito rápida, é uns minutos depois eles juntam-se em exato aspecto, mas às 10h20 e pouco, quando a Vênus muda para balança, a Lua que está em domicílio hoje e que está neste momento das 10h20 e tal, a 22 graus de Caranguejo, desculpem, e forte em domicílio, junta-se com Júpiter, que está a 23,49, então basta ela avançar um bocadinho para ficar no grau 23,49, e forma uma conjunção muito benéfica, vou dizer assim, muito fecunda, muito fértil. Júpiter está dignificado em Caranguejo, a Lua está em domicílio em Caranguejo, aplicamos aquilo que estávamos a dizer para Vênus, estão fortes, estão potentes, estão amplamente empoderados para levar a sua agenda avante. E vamos dizer que estão, se a Lua está, vamos dizer, muito bem posicionada em Caranguejo, quando ela encontra o planeta Júpiter, que por natureza expande tudo, mesmo que fosse noutro signo qualquer, e ainda por cima estão no signo do domicílio e da exaltação respectiva, amplificam a intensidade deste momento. E há outra nuance, é que Júpiter é o grande benéfico e a Vênus é a pequena benéfica. Então temos nos céus a configurar-se pelas próximas horas uma assinatura de benção, de oportunidade, de alinhamento para que esta nova energia que nós estamos aqui a falar, representada por tudo o que está a pulsar nos graus zeros dos signos cardeais, de certa forma de Gêmeos, que é mutável, e de certa forma de Aquário, que é um signo fixo, tudo o que está a pulsar nestes graus zero, de certa forma tem o tom da nova vida que aí está a preparar-se para nós. Nós ainda não estamos lá, estamos a um certo nível, vamos dizer que ao nível do apelo, não, ao nível da vida não visível e ao nível do nosso apelo interior de mudança, necessidade de reformulação dos padrões, da direção, do sentido, do propósito da nossa jornada, a nossa alma está desertinha para que o façamos, mas nós ainda temos caminho para percorrer antes disto ser uma realidade, antes disto estar plasmado cá em baixo, mas esta é uma grande assinatura, vamos dizer uma pequena grande, porque é breve. Vênus sai daqui a um mês, isto acontece agora num ápice, mas todos os meses a Lua se conjuga com Júpiter ao redor do período de tempo em que ela está a passar em Caranguejo, ela de 28 em 28 dias dá a volta ao zodíaco, aproximadamente, então todos os meses a Lua está a fazer conjunções com Júpiter até ao verão do próximo ano, que é o tempo que ele vai estar em Caranguejo. Então isto não é uma coisa de um dia isolado, a sincronicidade, vamos dizer, da Vênus, que é um planeta associado à energia do feminino, a recuperar dignidade e a ficar em boa mão com Urano e com Plutão, e da Lua, que é outro planeta feminino, que está no seu domicílio também forte e potente, a ficar no momento em síncrono, de mãos dadas com Júpiter, a amplificar, vamos dizer assim, a gestação e a fecundação e a fundação desta nova vida que pulsa dentro de cada um de nós, junto com Vênus a recuperar dignidade, valor, qualidade, e nós a podermos sintonizar agora sim, com aquilo que verdadeiramente nos dá prazer, alegria, acrescenta, aumenta, e também com aquilo que dentro de nós pulsa para poder sair para o mundo e acrescentar o mundo com as nossas cores. Esse campo está a pulsar e está, vamos dizer assim, com alto magnetismo a apoiar, vamos dizer,
a próxima etapa, a apoiar o próximo momento. É um instante mágico nos céus que tem o seu potencial super elevado. E que de certa forma nos prepara para nós tomarmos fogo, embalagem, é como se pudéssemos ter agora uma brecha de clareza, ok? E reparem que há tantos trígonos desta conjunção de Júpiter e de Vênus para Neptuno em Carneiro, em retrogradação, Saturno em Peixes, retrógrado, e o nó de norte em Peixes, ambos os três pontos, os dois planetas e o ponto do nó de norte a apontar-nos o caminho. Há uma relação muito estreita e muito, vamos dizer, apoiante do que esta conjunção que eu estou a apontar simboliza para aquilo que está a fervilhar de novo nestas energias, mas também para aquilo que tem que ser liberto, sanado e, vamos dizer assim, deixado para trás, para que haja espaço para a nova fecundação. Então nós estamos mesmo, não sei, depende de cada um de nós e do mapa de cada um de nós, isto é uma análise, vamos dizer, individual, para podermos situar estas energias no mapa de cada um, para a história de cada um de nós, mas vamos dizer que, lato sensu, aquilo que está a pulsar como esta nova fecundação, esta nova semente, esta nova intensificação magnética do clarificar e abrir a percepção e os sentidos, ser mais fácil agora durante os próximos dias nós identificarmos aquilo que nos vivifica verdadeiramente e dá sentido à nossa vida e pelo qual nós queremos lutar e avançar em direção a, durante os próximos dias, meses, anos da nossa vida. Não posso dizer mais do que anos, porque não sei quanto tempo nós vamos ter pela frente, não é? Uns de nós terão pouca idade e terão muitas décadas pela frente, outros de nós já têm um caminho bonito e têm alguns anos pela frente, ou meses, ou dias, não importa, não importa quanto tempo, importa a qualidade do tempo que aqui vivemos, que aqui passamos e a qualidade daquilo que decidimos acrescentar à vida, à nossa passagem. Recordem que a qualidade daquilo que temos para dar ao mundo está muito relacionado com aquilo que Vênus representa no mapa, não só, mas também, e também os dons do nosso Sol. Tá bem? Então podemos olhar para as energias do nosso Sol, da nossa Vênus e perceber que qualidades são estas que nós temos. E há vários níveis, vocês sabem que a energia se expressa numa escala de vibração e de frequências muito dispara e diferenciada. Então, nós podemos ter várias expressões de qualidades, frequências diferentes daquilo que a Vênus do nosso mapa representa, ok? É escolha nossa. Nós escolhemos a afinação da nota daquilo que escolhemos viver através de Vênus. A nota dos nossos relacionamentos, a nota dos nossos trabalhos, das nossas profissões, do valor que acrescentamos ou retiramos da vida. Nós escolhemos com que frequência vamos. Não temos consciência disso, mas a verdade é que pela frequência com que caminhamos a nossa vida, pela qualidade do nosso ser, do nosso pensar, do nosso sentir, pelo aquilo que fazemos verdadeiramente com a nossa vida, nós escolhemos a frequência que vamos experienciar daquilo que aquele planeta representa, ou que aquele signo, ou que qualquer coisa do nosso mapa astrológico representa. Ok? Então, podemos dizer a um nível muito terreno, vou usar dizer assim, uma lua Júpiter pode ser uma fome danada, uma vontade de comer tudo e mais alguma coisa, mais olhos que barriga, porque a lua está muito diretamente ligada com a nutrição e com a alimentação. Caranguejo está muito ligado também com esses temas e com o que sentimos e com as fomes emocionais, e Júpiter expande tudo aquilo em que toca. Então vamos ter cuidado, amores, para ver se daqui a nada não vamos atacar depois de jantar o frigorífico. Estou a brincar, ok? É um nível em que estas energias se podem experienciar, se podem viver, depende da maneira do lugar onde a gente as recebe. A outro nível, isto pode ser
uma sintonização tremenda ao nível do nosso sentir, das nossas águas, das nossas emoções, com emoções muito prazerosas, com emoções muito elevadas, com coisas que de certa forma deliciam, deslumbram, nos fazem sentir transcendência ao nível daquilo que nos dá alegria, que faz a nossa alma sentir-se bem, que nos faz sentir religados com a vida, religados com Deus, religados com as coisas boas da nossa vida, com sorte, com bênçãos, com tudo isso. E o que difere e é distinto de um exemplo para o outro é o lugar a partir do qual, a frequência a partir da qual nós estamos a viver este momento, ok? Também só para poderem aproveitar isto melhor e se conhecerem os vossos mapas natais, observem se têm planetas ao redor destes pontos, ou onde é que estes pontos, estes graus 22, 23 de Caranguejo e de Peixes, porque está os trignos ali para cima, e de Escorpião, por exemplo, onde é que estes graus caem nos vossos mapas, para terem uma noção de onde é que esta bliss, onde é que esta benção está a ser trazida, está a ser colocada em movimento. Está bem? Mas ficamos atentos. Uma ressalva, nós vamos falar muito disto, provavelmente há aqui umas ideias para pôr em marcha, talvez ainda lhes consiga dar forma nos próximos dias, mas vamos falar disto que eu quero dizer ainda adicional a esta nossa conversa no dia 20, quando falarmos da lua nova de Balança, e provavelmente alguma coisa que façamos no ciclo de Escorpião, é que o que acontece é que nós estamos a caminhar para a season, a época de Escorpião, ok? Então, este momento que estamos a falar, que agora é fluido, que agora é leve, que agora é cheio de beleza, de harmonia, de um senso de que a vida é boa, do senso do reavivar experiências daquilo que para nós nos traz alegria, prazer, sentido de acrescento, sentido de valor, e que vamos estar a ter a oportunidade de experienciar durante estes próximos dias, mais dia, menos dia. Então daqui a 10 dias o Sol entra em Escorpião e passado poucos dias, quando chegarmos a novembro, ali ao dia 5, 6, 7, 8, 9, 10, já não me lembro bem, de novembro, nós vamos ter a Vênus a mergulhar nas águas de Escorpião. E o que quer dizer que o que estamos a ter agora como possibilidade de compreensão, entendimento, observação, expressão, experiência do que nos faz bem, do que nos alimenta e do que nos acrescenta, vai depois passar pelas águas de Escorpião para que haja a transformação necessária. Então, a vida é um ciclo de energias. Quando olhamos para ela através da astrologia, estamos a falar disso nas nossas aulas e sabemos que não importa. Recordo-me sempre desta imagem que me trouxeram há muitos anos nas minhas primeiras aulas de astrologia e que eu posso não conseguir explicar exatamente como foi explicada, mas consigo lhe dar o sentido que ela tem. O zodíaco é uma circunferência, quer dizer, há modelos em que ela é um quadrado, por isso isto não é uma verdade absoluta, mas segundo a nossa interpretação atual, o modelo moderno, o zodíaco é uma circunferência. A vida é cíclica, o planeta, segundo consta, é redondo. Andamos à roda do Sol, andamos em ou circunferência ou na elíptica, nós andamos em movimentos circulares, a nossa vida é feita em movimento espiral, e se tudo correr bem, espiral ascendente. Ok? Se ficarmos na mesma e não fizermos nada com ela, provavelmente será de círculo em círculo, de círculo fechado em círculo fechado, a viver mais do mesmo. Mas o que quer dizer é que a vida é circular e tudo tem tendência a regressar ao seu ponto inicial. Então nós temos uma roda com 12 energias do zodíaco e se nós nos posicionamos nos extremos da nossa vida, isto está a dar a introdução para continuarmos com os eixos, se nós nos posicionamos, polarizamos no extremo desta circunferência, a circunferência como uma roda daquelas que capta a água, não é? Continua em movimento com as forças da vida, com as forças dos céus, continua em movimento e temos movimentos de ascensão
naturalmente, como eu estou a apontar com o meu rato, temos movimentos de ascensão, temos movimentos que nos dizem uau, estou no auge, mas logo de seguida temos movimentos que nos trazem para uma curva decrescente, porque é circular e não é sempre a subir, não há nada sempre a subir. Então vai haver momentos em que a energia nos convida ao movimento decrescente e vai haver momentos em que estamos no contrário do auge, batemos no fundo, caímos, estamos em baixo, estamos no fundo do poço. E, novamente, porque a vida é movimento e é circulação e é fluxo, começa a haver uma retazinha, uma curvazinha, não é uma reta, é uma curvazinha ascendente que nos volta a fazer subir e que nos volta a trazer a um momento de auge, de pico, de estar no topo, não é? Mas saibamos que não importa quão bem ou quão mal estamos no momento, aquilo que está, a força natural da vida é que lhe traga transformação, porque se não se transformar, não está vivo, está morto, não é? Se não houver transformação cíclica, não está vivo, está morto. O que quer que seja que não se renova, se a única coisa que sabemos é que tudo se renova e tudo muda. O que não muda, ou que nós fazemos força para não mudar, é sinal que já não tem vida em si, porque a vida é este movimento cíclico de renovação, de fins e de inícios, de construções e desconstruções, e é disso que se trata o momento que nós estamos a viver no planeta Terra, estes próximos meses, dá uns meses para cá, o que estamos a viver é este ciclo de libertar e desconstruir o que já não serve e preparar os materiais de Deus, preparar as nossas forças, preparar a nossa vida, preparar as nossas metas e os nossos horizontes para avançarmos rumo ao novo, à nova criação. Mas estava eu a querer dizer com isto que se estamos polarizados, que se estamos num extremo, esta amplitude deste movimento cíclico faz-nos andar mais ao trambolhão, não é? Se nós nos conseguirmos posicionar, trabalhar para estarmos mais equidistantes de todas as extremidades, vamos dizer, se nós ousarmos percorrer o caminho do meio, se nós nos trabalharmos ao ponto de estarmos mais centrados em nós próprios e na vida, não deixarmos que a vida nos puxe para uma tabela ou para a outra, não deixarmos que andemos a viver ao trambolhão, bate na esquerda, bate na direita, bate em cima, bate em baixo, nós vamos viver e dançar com a vida de uma forma muito mais harmoniosa. Balança, onde é que ela anda? Está aqui embaixo. Balança é o signo que nos fala desse ponto do meio, desse caminho do meio, desse ponto de equilíbrio, que não é estático nem é permanente, é feito de ajustes, é feito de aprendizagens, é feito de correções. Nós estamos por isso é que balança é o signo da dança. Imaginem-se em cima de um touro mecânico, já vamos falar do touro e do escorpião, e está mesmo a ser preparado no discurso, já estamos a falar dele. Imaginem-se em cima de um touro mecânico, a única forma de permanecermos lá, em cima, sem sermos atirados ao chão, é termos um grande jogo de cintura para acompanhar os movimentos, os solavancos, os pinotes que a máquina dá, não é? Tem que haver flexibilidade, maleabilidade e jogo de cintura para dançar com o touro enraivecido. A vida é assim, não, a vida não é um touro enraivecido, mas a vida tem movimento e tem momentos em que nos abana e tem momentos em que nos chocalha e nós precisamos de cultivar os nossos dons da flexibilidade, da adaptabilidade e da capacidade de nos reposicionarmos ao centro, ao meio. Não estamos lá em permanência, não é um ponto fixo, imóvel, é um ponto de movimento subtil que precisa de jogo de cintura, precisa de balanço, precisa de capacidade de dançar. Então, só se nós conseguirmos estar neste ponto do meio, com o mais de tempo possível, ou o mais vezes possível, ou o mais possível em qualquer uma das circunstâncias da nossa vida, é que nós vamos conseguir não trambolhar tanto, mas não trambolhamos tanto porque dentro de nós estamos a absorver com o nosso processo transformacional os impactos dos trambolhões que na verdade nós estamos a viver, mas estamos a transformar-nos dentro
para não os vivermos fora, ok? Então, eu creio que foi claro e que me entenderam. Então, a única via de nós conseguirmos estar mais em equilíbrio é por um esforço de vontade e por trabalho connosco próprios, com os nossos materiais, com as nossas imperfeições, com as nossas cegueiras, com as nossas inconsciências, com o próprio que somos nós, o trabalho que não pode ser feito por mais ninguém. Por esse trabalho, nós conseguimos alcançar um estar, um lugar para estar mais equidistante dos extremos e das polaridades, ok? Então nós estamos a ter a oportunidade de trabalhar muito para que esse lugar seja mais fortemente alcançado e para tal estamos a trabalhar com tudo o que eu tenho vindo a apontar ao longo dos meses passados, nos trabalhos que temos feito de lua cheia, de lua nova, estamos a trabalhar com a nossa mente, estamos a trabalhar com a nossa consciência, estamos a trabalhar com a nossa capacidade de nos entregarmos, de confiarmos, de libertarmos, de transformarmos, e tudo isso está a ser precioso e necessário para que nós possamos caminhar o caminho que temos que caminhar, porque o caminho está aí para ser caminhado, com a consciência de que é o nosso caminhar que o transforma e não é o caminho que é bom ou mau, é o nosso caminhar, é a nossa forma de caminhar, de dançar com ele, de jogar com os obstáculos, de levar com leveza, de trazer beleza aos lugares e de semear flores por onde passamos. É o nosso trabalho de semear flores por onde passamos que torna o caminho belo, agradável e prazeroso. O caminho é o que é. A nossa maneira de caminhar é que o vai colorir ou transformar em labirinto, ok? Então, passadas estas coordenadas e trazido estas reflexões, eu vou de certa forma fazer aqui a transição e passar para a imagem que trouxe para a sessão anterior, onde falámos dos primeiros dois signos do eixo, do primeiro eixo zodiacal, que tem o primeiro signo do zodíaco, Balança, e o sétimo signo do zodíaco, desculpem, o primeiro signo do zodíaco, Carneiro, e o sétimo signo do zodíaco, Balança. Só um instantinho. Então preciso só de abrir aqui. Ok. Preciso só de abrir aqui e vou se calhar fechar aqui o nosso mapa para não estar... Bom, minimizo, posso querer mostrar mais alguma coisa ao longo do nosso encontro. Então, só o tempo necessário para eu conseguir aqui abrir o ficheiro, já devia o ter aberto, mas não me preparei a 100%. Vamos trazê-lo só na linha maior, e agora já estou em condições de compartilhar. Então, vamos compartilhar. Ok. Ai, não escolhi, vou interromper porque escolhi a coisa errada. Agora sim. Vai começar a aparecer aí desse lado. Ok. Ai, não é isto, desculpem. Vou fechar aqui. Ok. Então, estamos a ver a roda zodiacal, não estamos? Sim? Ok. Então, de certa maneira, sem querer, na outra vez não era a minha intenção e foi por aí que fomos conduzidos, falámos de Carneiro e de Balança, o eixo que eu tenho marcado aqui a vermelho, ok? Como o primeiro eixo do zodíaco que encerra duas destas realidades que eu estava a falar há pouco, que nos podemos polarizar, não é? Nós podemos polarizar-nos com uma ou com a outra. O objetivo, vamos dizer, e não há objetivo, é uma força de expressão, vocês de certa forma façam ali perdoem-me um pouco nesta minha forma imperfeita de comunicar,
o propósito, o objetivo, que não tenho outra palavra para colocar aqui, é que nós possamos encontrar um meio caminho, vem aqui o centrozinho onde todos os eixos convergem, que nós possamos encontrar um centro para dançar na nossa vida, e que isto faz-me lembrar, por exemplo, a dança dos sufis, não é? Que é sempre a roda do seu próprio eixo, do seu próprio centro, é como se estivessem a trabalhar a capacidade de se manterem autocentrados, e se calhar até tal, eu não percebo muito, não sou estudiosa desse tipo de dança, mas conheço o movimento e inclusive já tive a oportunidade de dançar uma ou duas vezes, e o objetivo, vamos dizer assim, dessa dança é permanecer, apesar do movimento, o mais centrado sobre o seu próprio eixo possível. Isto não quer dizer que nós ficamos cegamente fechados sobre nós próprios. Nós buscamos este ponto do meio, como o tal caminho do meio que eu falava há pouco, como oportunidade de nós estarmos equidistantes de todos os 360 graus do zodíaco, de todas as 12 energias do zodíaco, de todas as realidades que existem ao nosso redor. Então hoje eu quero falar de Touro e de Escorpião. E tenho que me apressar porque já vou roubar um bocadinho, além do nosso previsto, mas creio que é o necessário para eu veicular o que quero trazer acerca de Touro e de Escorpião. Então, Touro é o segundo signo do zodíaco, é terra, é um primeiro signo de terra, é o segundo que aparece porque Carneiro é o signo iniciático da roda zodiacal. Tudo começa, eu disse algumas coisas menos corretas na sessão anterior, porque falo a partir da minha localização, então falo da associação de Carneiro com a primavera, etc. Carneiro é, no hemisfério norte, o signo que está, ao mesmo tempo que se inicia o trânsito do Sol por Carneiro, inaugura a primavera no nosso hemisfério norte, mas não é assim em todos os locais do planeta, não é? Se estamos a começar a primavera em Portugal e que estamos no hemisfério norte, no hemisfério sul, estamos a começar o outono. Então não podemos levar isto assim ipsis verbis, somos imperfeitos, preciso que me deem o desconto da minha imperfeição, para compreenderem que, bom, nós falamos da realidade que conhecemos e tantas das vezes pecamos nesta nossa forma estreita de comunicar. Então, Touro, o segundo signo do zodíaco, é elemento terra, é modalidade fixa e é regido por Vênus, que se opõe, é o que está aqui com o eixozinho verde, opõe-se a Escorpião, ou complementa-se com Escorpião, que é o oitavo signo do zodíaco. Se Balança era o sétimo, Escorpião é o oitavo signo do zodíaco, que está associado ao planeta Marte. Então temos aqui mais uma vez a polaridade Vênus-Marte, ok? E, de certa forma, pela astrologia visão moderna, a astrologia moderna inclui como regente de Escorpião Plutão, ok? Porque foi atribuído a Escorpião a energia de Plutão, quando ele apareceu em 1930, e Plutão está associado ao arquétipo da transformação, da regeneração, da capacidade de regenerar e de se transformar. E transformar o que é? Transforma, muda a forma. Não muda a essência, muda a forma, ok? Então, temos neste eixo uma dinâmica entre o primeiro signo que nos fala da materialidade, Touro traz à vida do concreto, do visível com os dois olhos, do palpável, do sensorial, do que eu consigo apreender com os meus sentidos físicos, visão, tato, olfato, paladar, já disse todos, não, há muitos, sensibilidade, etc. Com todos os meus sentidos físicos, o mundo que eu apreendo com eles é Touro. Touro, então, é a primeira expressão, é onde a vida começa a ter uma relação com a vida da matéria,
E a vida da matéria, atenção, faço uma ressalva, eu tendo a expressar-me assim, mas a vida da matéria é exatamente igual e a mesma que a vida do espírito, só que a da matéria nós tocamos e como tal estamos mais familiarizados com ela, é mais fácil ter noção de que ela está aqui e existe. A vida não visível, que eu estou a chamar a vida do espírito, vou-lhe dizer não visível desta forma, é a vida que não está expressa numa forma densa, física, que eu posso contactar com os meus sentidos físicos, mas a qual eu posso contactar com os meus sentidos não físicos e que são reais também e existem. Isto é Escorpião. Escorpião é os sentidos não físicos, é aquilo que eu capto com a minha sensibilidade, com a minha intuição, com os meus órgãos sensoriais não materiais, não físicos. E como tudo no universo é feito em par, pelo menos para nós aqui neste mundo, onde vivemos esta experiência da dualidade para a unidade, porque é o que nós andamos à procura, é de fazer o caminho da dualidade para a unidade, que a nossa alma e o nosso espírito têm memória da unidade e nós estamos a viver uma experiência que nos devolve constantemente a dualidade. E se nós não fazemos o caminho de religar a dualidade com a unidade, nós vamos sempre andar à procura da unidade nos lugares errados, porque no plano que nós conseguimos ver e tocar, a vida expressa-se como dois que na realidade são um. Ok? Então talvez não haja energia do zodíaco que nos fale mais disto. Mas esta é uma das que nos fala bem concretamente disto. Touro e Escorpião falam-nos desta dualidade, mais uma vez, é as polaridades feminino e masculino expressas num eixo, Vênus e Marte, não é? Fala-nos de uma dualidade expressa muito fortemente entre o mundo do visível, Touro, e o mundo do não visível, Escorpião. O que este ciclo, o que este eixo representa em si, é que na dança da vida como unidade, ela sempre encontra forma de se dividir. Ela sempre encontra forma de se dividir e aparentar ser dois, e como tal, nós vamos experienciá-la no concreto a partir da energia de Touro, a partir da energia da materialidade. Ela sempre se fraciona para que nós possamos encontrar o caminho da religação à unidade. Engraçado como isto está a vir. Então, Touro representa tudo o que é experiência da materialidade, mas esta materialidade não está despida da sua imaterialidade, da sua essência imaterial, que é representada por Escorpião. Então, a física quântica estuda isto e já aponta isto há muito tempo, que no núcleo de qualquer átomo existe um espaço vazio, energia pura, que agrega e mantém, atrai para o seu redor aquilo que nós conhecemos como matéria, mas que no núcleo do átomo não existe matéria, existe potência, frequência, não sei dizer porque eu não estudo física quântica, existe um espaço vazio de energia pura que agregou e materializou até si, atraiu até si a matéria, ok? Dando-lhe forma. Isso acontece connosco e acontece com os objetos da nossa vida, acontece com toda a expressão material da vida. Então, em Touro, nós estamos a aprender a ver Deus na forma, a ver a vida. E quando eu digo Deus, estou a falar da força da criação. Não tem nenhuma ligação religiosa, embora seja a minha forma de ser religiosa. Então, quando eu digo Deus, refiro-me à força criadora da vida. Então, a vida como força criadora, a vida como potencial criativo, chega para uma nova viagem em Carneiro e em Touro começa-se a revestir de formas. Então é por isso que nós dizemos que Touro é o signo da construção, da materialização, do valor das coisas, é o signo que mais nos fala dos bens materiais, dos valores materiais, porque é onde o valor da vida agrega materialidade a si próprio. Nós conhecemos as formas
como elas se expressam na nossa vida e supomos ou intuímos ou vimos ou não vimos a verdadeira vida por detrás das formas. Para isso nós precisamos de fazer o percurso e o caminho escorpião. E escorpião o que nos aponta é que atrás de tudo o que aparenta ser, atrás de todas as formas, existe uma qualidade, uma energia, um magnetismo, é o signo mais magnético do zodíaco, é escorpião. Existe um magnetismo não visível que vai precisando largar as velhas formas, vai precisando largar as peles antigas, as formas antigas, é por isso que é o signo da reciclagem. Ok? Escorpião é aquele, fortes energias de escorpião são aquelas que são capazes de pegar numa forma e dar-lhe uma forma completamente diferente ou reciclar um objeto que era uma coisa completamente distinta e de repente dar-lhe, sei lá, pegar num armário a cair de podre e de repente fazer uma peça de mobiliário completamente fora da caixa. Estou a dar um exemplo, mas escorpião é o signo que muda a forma. A palavra transformação é mudança da forma. E o signo de escorpião, na sua essência, é aquele que nos traz a presença, a consciência, a constatação de tudo o que está na forma, um dia transforma. Nós todos, um dia, transforma e morremos, não é? Morremos para a nossa forma física, para quem seja capaz de aceitar e de complementar e de receber esta visão, não é? Porque a um certo nível a casca muda e a essência segue. Segue viagem para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe e volta, vamos dizer, à experiência, volta para uma nova jornada a encarnar. Ok? E quando eu digo uma nova jornada, não estou cá a falar de encarnações, não só isso. Tudo o que morre em escorpião, tudo que todas as formas que morrem em escorpião adquirem sentido e nova luz e direção e fogo, e entusiasmo e sabedoria em Sagitário, adquirem um novo compromisso para com a vida, uma nova estrutura de vida, uma nova função na vida, uma nova participação consciente na vida em Capricórnio, adquirem uma utilidade maior na vida em Capricórnio, religam-se e relacionam-se e acrescentam a vida grupal do Aquário e fundem-se e entregam-se e sacralizam a jornada na energia de peixes e fazem reset no éter, no cosmos e decidem ou não voltar à estaca zero quando chegam a carnar. Ok? Mas eu estou aqui hoje para falar de escorpião-touro. Então, quando falamos de touro e de escorpião, precisamos ter uma noção de que nas nossas vidas, onde está touro, nós estamos em construção, onde está escorpião, vou usar a própria palavra para vocês receberem o sentido e o propósito disto, e onde está escorpião, nós estamos em morte e transformação, nós estamos em reciclagem, nós estamos a regenerar, nós estamos a renascer para uma nova forma. Então, tudo o que está em escorpião para nós, nas nossas vidas, tem, vamos dizer assim, uma sentença de fim marcada, ok? Mas também tudo o que está em touro, porque tudo o que está em touro eventualmente chega ao processo transformacional de escorpião. Mas o que temos em touro está em busca de ser materializado e construído através do nosso trabalho, da nossa capacidade de colaborarmos a favor, não é? De lhe darmos forma, e o que está em escorpião está a trazer-nos o desafio de nós nos desapegarmos, de nós nos libertarmos, de nós nos entregarmos e de confiarmos que libertamos aquela forma, mas eventualmente agregamos uma nova expressão para aquela energia ou estamos a dar-lhe expressão diferente àquela energia.
Então, eu gostaria e talvez regresse aqui, não sei, porque os meus planos era ir até novembro com estas sessões, com estes encontros, porque efetivamente não sei nada, não sei o que quero fazer da minha vida amanhã, não sei o que quero estar a trazer como conteúdo, e tinha apontado novembro como uma boa altura para fazer uma pausa. Vamos ver se fazemos uma pausa ou se nos acompanhamos nesta jornada. Não creio que façamos pausa. A minha vontade é levar esta roda zodiacal avante e levá-la de forma a trazer uma compreensão, já que o intuito era passar alguma astrologia, a trazer uma compreensão diferente à roda do zodíaco e que possam assim beber um pouquinho das energias dos signos, do que representam as qualidades zodiacais, as energias zodiacais, porque elas não são expressões de características que as pessoas têm, elas são qualidades e energias que revestem a nossa experiência, são processos, como eu gosto de chamar, onde nós estamos a aprender algo sobre a vida e precisamos nos interligar a todos. Então, provavelmente eu vou regressar a Escorpião e a Touro, até porque eu estou hoje a falar de Touro e de Escorpião, com o Sol ainda em balança, com a Vênus a sair de Virgem, a chegar em balança, e eu acho que vai ser muito fixe, sinto eu aqui deste lado, falar-vos de Touro Escorpião, quando o Sol estiver em Escorpião e quando eu puder dar mais, tiver mais tempo para também, porque hoje quis passar aquele bocadinho de céu para todos vós, quando eu tiver também mais tempo disponível na sessão para lhe dar toda a intensidade. Touro Escorpião não é uma energia que nós possamos aflorar assim, só pela flor da rama. Falamos de signos intensos, profundos, fixos, de energia fixa. A terra fixa e a água fixa são os extremos máximos da energia destes elementos. Água são emoções e sentimentos, preciso trazer toda a dimensão de Escorpião associada à intensificação da passionalidade, do controle, do medo, da dificuldade de transformar, da dificuldade, o medo da perda, preciso trazer todas essas nuances e não é em mais 15 minutos, mesmo que eu desse aqui a benesse, que eu vou conseguir passar isso, então vou-me permitir hoje deixar o nosso encontro por aqui, com um cheirinho dos nossos céus, do que estamos a viver e da proposta daquilo que estamos a viver, e com uma preparação, vamos dizer, do que é este eixo Touro-Escorpião, como forma de nós voltarmos em novembro e falarmos com os planetas todos, praticamente nessa altura em Escorpião, pelo menos os pessoais, a capacidade de trazer também a mensagem para níveis mais profundos. Então, se calhar hoje ficamos por aqui, não roubamos muito tempo, deixamos aqui algo a ser cozinhado e a ser marinado entre esta proposta de olhar para os signos, e prometemos que em novembro voltamos cá e vamos voltar a olhar para vamos voltar a olhar para estes dois signos, voltar a olhar para estas duas energias. Grata também a vocês por estarem em presença e por darem e disponibilizarem do vosso tempo. Faz toda a diferença, provavelmente não seria a mesma coisa sem a vossa presença, então sou muito grata por isso, por me darem do vosso tempo e da vossa energia e do vosso amor. Então encontramos aqui no Caminho com a Astrologia na segunda semana de novembro, na segunda-feira de novembro, não tenho mentalmente qual é o dia, mas entretanto eu faço-vos a partilha, volto a enviar os convites para que possamos ir acompanhando estes encontros. Então, creio que, se não me falha, será dia 10 de novembro, aqui a ver assim muito rapidamente o meu calendário. Agradeço imenso o vosso tempo e a vossa energia, boas reflexões, aproveitem esta noite, sintonizem-se com o vosso melhor, abram-se, sintam o que está a acontecer, move-se interiormente dentro de nós, através de ondas emocionais, através de sentires, de intuições, através das águas. Estávamos a começar a trazer as águas de Escorpião, as águas de Caranguejo são águas iniciáticas, então podemos dizer que estamos numa espécie de iniciação dos nossos órgãos do sentir,
e vamos dizer que há uma espécie de alinhamento da nossa alma com o nosso, com o centro da vida, com o benéfico Júpiter, com o sentido da vida, com as bênçãos da vida. Esse alinhamento está a acontecer durante esta noite, e nós podemos, de certa maneira, se assim escolhermos, entrarmos em sintonia com essas ondas. Então, se puderem, abram-se a essa intenção, mantenham-se atentos ao que se move dentro de vocês, porque de certo vão captar com as vossas águas estas ondas amorosas de Júpiter e da Lua em Caranguejo, junto com a frequência de Vênus a chegar a Balança. Mil bênçãos, meus amores, obrigada por nos acompanharmos e, bom, e até já, bons estudos, boa caminhada, já nos vemos. Um grande beijinho, até já.